Boa noite, amados irmãos. Graças ao Senhor, mais uma oportunidade, mais uma reunião, né? E vamos estar aqui dando continuidade no livro Carta aos Convertidos, ao Novo Convertido, né? A partir desse tema aqui, é o que ficou para hoje. A mesa do Senhor. Vamos lá. A questão da mesa do Senhor é com frequência um assunto que confunde o Filho de Deus, pois ele encontra ao redor de si não apenas muitas mesas estabelecidas sobre diferentes bases, mas quando começa a investigar esse assunto, encontra tantas teorias quantas forem as mesas no que diz respeito ao significado da ceia a que ele é convidado a participar. Portanto, a única forma de ele evitar o erro e ser achado em obediência ao seu Senhor é tapar os ouvidos à confusão de vozes dos teólogos e acatar o ensino claro e inequívoco da palavra de Deus. E é a isto que desejo guiá-lo nesta carta. Irmão, pode subir mais, por favor? Como era de se esperar, não há nada que esteja faltando com respeito a este tema nas Escrituras. Sendo assim, o capítulo 10 de 1 Coríntios explica o caráter da mesa e o capítulo 11 nos dá o caráter da ceia e a maneira como ela deve ser celebrada. Vamos considerar primeiro a questão da mesa. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. 1 Coríntios 10, 16 e versículo 17. Está claro que esta passagem ensina duas coisas. Em primeiro lugar, que o pão sobre a mesa é o símbolo do corpo de Cristo, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Veja também 1 Coríntios 12, 13. Coríntios 12, 13. Irmão, pede para ver, deixa eu ver aqui. Diz assim, ó. Pois todos nós somos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. E em segundo lugar, voltando aqui para o texto, que somos participantes dele como membros deste corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Por conseguinte,
Assim como temos a comunhão do sangue de Cristo por meio do vinho, também temos a comunhão do corpo de Cristo por meio do pão. Quando participamos da ceia em conformidade com os pensamentos de Deus. A mesa é assim a expressão da unidade do corpo de Cristo e, consequentemente, somente os membros deste corpo podem estar apropriadamente reunidos em torno dela. Por estranho que possa parecer, a Igreja na Inglaterra concorda com este princípio, pois não admite à sua mesa alguém que não tenha sido batizado. Ele fala, a igreja aqui é a denominação, né? A denominação, no caso. Por isso que ele coloca entre aspas aqui. É como o povo chama de igreja, né? Os templos, né? A igreja da Inglaterra concorda com este princípio, né? Pois não admite à sua mesa alguém que não tenha sido batizado. E ela declara que cada pessoa batizada é transformada em um membro de Cristo. Irmão, pode subir mais um pouco, por favor? O erro, como pode ver, está em atribuir ao batismo, como meio, aquilo que só pode ser produzido pelo Espírito de Deus. Menciono este caso apenas para mostrar a você que o princípio aqui anunciado, longe de ser algo peculiar, é largamente aceito. Ora, é pela aplicação deste princípio que você pode identificar qual de todas as mesas ao seu redor é a mesa do Senhor. Aplique este teste em cada mesa denominacional e qual será o resultado? Você logo irá perceber que nenhum sistema sectário pode ter a mesa do Senhor, pois a base sobre a qual uma mesa denominacional é estabelecida, em todos os casos, não abrange todo o corpo de Cristo. Mesmo se, por um momento apenas, admitissem a hipótese de que todos os seguidores de uma determinada denominação fossem membros do corpo de Cristo, teríamos ainda que perguntar: existem outros membros do corpo fora dessa denominação? Se existirem, então tal mesa não é a mesa do Senhor. Por mais sincera, consciente e piedosa que possa ter sido a forma como foi estabelecida, porém, alguns poderiam responder. Forma como foi estabelecida. Porém, alguns poderiam responder: mas estamos abertos para receber a todos os outros membros do corpo de Cristo. Mesmo assim, eu diria que isso não altera a situação, pois a base adotada determina o caráter da mesa que sobre ela é. Não pode subir mais? Obrigado. Sobre ela é estabelecida e a base adotada em qualquer denominação é de um caráter tal que muitos cristãos fiéis não poderiam estar em comunhão nessa mesa. Por exemplo, os dissidentes, nome dado pela Igreja Anglicana aos outros protestantes, são excluídos. Por exemplo, os dissidentes
que é o nome dado pela Igreja Anglicana aos outros protestantes, são excluídos por questão de consciência da mesa da Igreja Anglicana. E os anglicanos são igualmente excluídos das mesas dos dissidentes, sendo assim, em nenhum desses lugares poderá ser identificada a mesa do Senhor, já que a base adotada para a comunhão é outra, e não aquela do corpo de Cristo. Mais uma vez, experimente testar as mesas dos sistemas que se dizem não sectários usando o mesmo princípio. Talvez você me diga que conhece um lugar onde toda a questão denominacional é repudiada e onde é ensinado que todos os cristãos devem estar unidos apenas como cristãos. Muito bom, mas ainda assim eu teria algumas perguntas a fazer. Eu perguntaria: estão os crentes reunidos naquele lugar somente para o nome de Cristo? Existe liberdade para o Espírito ministrar por intermédio de quem ele desejar? É exercida a disciplina para que haja santidade? Pois o Senhor não pode aprovar coisa alguma que esteja em desacordo com as Escrituras. Qualquer coisa que não seja condizente com o caráter do seu próprio nome. Se estas perguntas puderem ser respondidas afirmativamente, então você talvez possa concluir que encontrou a mesa do Senhor. Caso contrário, por mais atraente e correta que possa ter parecido a uma primeira análise, você deve rejeitá-la. Irmão, pode subir mais? Eu, hoje, quando demorar um pouquinho, é que eu tô recebendo os irmãos aqui, aí é por isso. Certo, tranquilo, irmão. Aí foi que eu parei. Você deve, caso contrário, por mais atraente e correta que possa ter parecido a uma primeira análise, você deve rejeitá-la, como estando na mesma situação, naquelas daquelas estabelecidas pelo sistema denominacionais. Acredito que se acrescentarmos mais algumas características da mesa do Senhor, isto servirá para guardá-lo do erro. Primeiro, a mesa deve estar estabelecida sobre uma base fora de todos os sistemas denominacionais. Caso contrário, como já vimos, ela não estará abrangendo todos os membros do corpo de Cristo.
Em segundo lugar, os santos deverão estar reunidos em torno da mesa do primeiro dia da semana. Pois assim lemos: e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Atos 20, versículo 7. O que é uma prova inquestionável de que era este o costume dos primeiros cristãos. Veja também em João, capítulo 20. Com o nosso bendito Senhor, em duas ocasiões após sua ressurreição, escolheu o primeiro dia da semana para se apresentar no meio de seus discípulos reunidos. Versículos 19 e 26. Consagrando, por assim dizer, esse dia para a Assembleia proclamar sua morte. Terceiro lugar, o propósito da reunião deve ser o partir do pão. Chamam sua atenção para este ponto, pois em muitos lugares existem mesas postas semanalmente, mas que se encontram subordinadas a outras atividades, tais como pregação e etc. Quarto lugar, tudo aquilo que estiver em conexão com a mesa, adoração, ministério e disciplina deve estar de acordo com a palavra de Deus e em completa sujeição a ela. Se houver qualquer indício de regras humanas, sejam quais forem os motivos pelos quais tenham sido adotadas, o caráter da mesa estará arruinado. Pois a mesa é do Senhor, e, portanto, somente a sua autoridade deve ser reconhecida pelos seus santos reunidos. Devo acrescentar algo mais? Sim, pois há um ou dois perigos que gostaria de assinalar. O primeiro é a indiferença. Há alguns dias perguntei a uma cristã se ela estava na mesa do Senhor. Entendendo a que referia, ela respondeu: não, desejo preocupar-me com tais assuntos, pois para mim é suficiente saber. Não desejo me preocupar-me com tais assuntos, pois para mim é suficiente saber que Cristo é meu Salvador. Poderia algo ser mais triste? Como se não fosse tão importante conhecer a vontade do Senhor? Pois você pode ter certeza de que, se Ele tem indicado a sua vontade sobre este assunto, deveria ser um gozo para nós podermos
averiguá-lo e sermos encontrados a andar em obediência também nisto. Outra pessoa me respondeu de um modo diferente. Não cabe a mim julgar aqueles com os quais me reúno, e quero ter comunhão com todos eles. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, 7. Leia os capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Somos chamados a julgar a maneira de agir daqueles com os quais mantemos comunhão. E até mesmo das igrejas, medindo, igreja entre aspas, né? As denominações, medindo tudo pela palavra e rejeitando aquilo que ela não nos ordene fazer, ou que seja condenado por ela. A indiferença é o espírito de Laodiceia, e a resposta do Senhor a isso é: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3,16. Outro perigo é o da associação. Veja, por exemplo, quantos recém-convertidos são atraídos àquilo que é contrário aos pensamentos do Senhor, devido a vínculos de amizade, parentesco ou religião. Acabam sendo guiados pelas opiniões de seus amigos, ao invés de o serem pela palavra de Deus. Também é comum encontrarmos aqueles que, por terem se convertido ao Senhor ou recebido a bênção em determinado lugar, desejam permanecer onde a bênção foi concedida. Mas qualquer que seja o caso, a pergunta que sempre deveria ser feita é: Senhor, que queres que faça? Atos 9, versículo 6. Caso contrário, mesmo que o crente tenha o mais sincero desejo de fazer o que o Senhor ordenou, lembrando em sua morte, estará fazendo de uma maneira que realmente desagrada ao Senhor. Parar aqui um pouquinho. Já está terminando esse tema já. Deixa eu ler aqui. Ao chamar sua atenção para estes perigos, quero lembrá-lo de que é muito melhor esperar do que participar da ceia do Senhor em desobediência. Portanto, antes de buscar o seu lugar à mesa do Senhor, recorra às Escrituras, pedindo a direção do Senhor. E se os teus olhos forem bons, todo o teu olho, todo o teu corpo terá luz. Mateus 6, 22. Deixarei o assunto da ceia para a próxima carta.
Eu tava falando com áudio desligado, não foi? Pelo menos estou ouvindo. Esse tema é bem interessante, né? A mesa do Senhor. Como todos abordados nessa carta, né? Com certeza. O irmão, ele explica muito bem cada ponto. E algo interessante, irmãos, que chama a atenção é o princípio de tudo, né? Que é quando o irmão, ele resume isso em uma frase que ele fala, né? E tá na palavra, né? Os próprios discípulos perguntaram ao Senhor, né? Deixa eu só voltar lá em cima, deixa eu ir aqui lá. Tá lá pra cima, tá em Atos 9:6. Senhor, que queres que faça? Questão do terreno de reunião, do verdadeiro terreno de reunião, né? Nada mais é do que a comunhão com o Senhor, né? A forma de a gente encontrar o verdadeiro terreno de reunião é a comunhão com o Senhor. E interessante, irmão, que quanto mais perto do Senhor a gente estiver, mais perto da verdade estaremos. Hoje em dia, eu acredito que muitos irmãos, né, irmãs, passaram por isso. Não sei se tiver algum mais novo aí também, esteja ainda não tenha pedido seu lugar à mesa do Senhor, né? E esteja nessa caminhada aí também. E até os que já estão dentro, eu creio que muitos de nós já passamos por essa situação de, a partir do momento quando a gente se converte a Cristo, né? Interessante que a gente se converte a Cristo, a gente conhece ao Senhor, né? Como Senhor e Salvador, é algo individual com cada um. Cada um olha para o Senhor e crê nele, né? Se reconhece como pecador, crê nele, crê que ele pagou pelos seus pecados lá na cruz. E cada um individualmente tem o seu momento ali íntimo com o Senhor, né? Sua conversão. E é algo maravilhoso, viu, irmão? E quem passou por isso sabe, né? Interessante que é algo entre nós e o Senhor. E então, quando chega para a parte de a gente estar em comunhão com outros irmãos, né? E de repente congregar e fazer aquilo em que o Senhor nos pede, né, em sua palavra para fazer, a gente já desvia o olhar do Senhor, né? E o que já aconteceu comigo, né? Acredito que muitos irmãos também, pessoas que é o que o irmão menciona aí no final, um pouco no final do texto, pessoas em que vem até nós e dá conselhos, né? Ah, aquela igreja tal é melhor, né? Aquela denominação ali, não é porque aquele pastor ali, já leva os olhos para um homem, né? Não é porque aquele pastor ali, ele é bom, é uma boa pessoa. Eu vi essas coisas, né? Você pode vai até aquela denominação e tal, não sei o quê. Mas, mas da mesma forma, irmãos, como é no começo, quando a gente é salvo pelo Senhor e temos esse despertar ali, né? Aquele momento íntimo com o Senhor. Da mesma forma, para todas as coisas em nossas vidas, a gente deve continuar vamos dizer, com as mãos dadas, né, com o Senhor, caminhando junto com Ele. A gente iniciou a nossa vida cristã
com Ele e devemos continuar e devemos terminar a nossa vida, caminhada cristã aqui com Ele nessa terra também, né? Em tudo. Não devemos desviar os nossos olhos, né? E nem largar a mão do nosso Senhor. Então, essa questão mesmo que o irmão, ele cita alguns fatos nessa parte desse texto, a questão da comunhão com o Senhor mesmo, ela quebra algumas questões como que a gente encontra em denominações, né, que são coisas atrativas para a carne, como musicalidade, shows, né, bandas, eventos, várias e várias coisas que são introduzidas nas diversas denominações, né, que são atrativos para a carne. E assim pouco se ocupam com as coisas do Senhor. E como o irmão menciona, né, aí também no texto, o motivo principal da reunião também é a ceia do Senhor. Então, quando a gente está em comunhão com o Senhor, né, e caminhando em amor a Ele, querendo estar perto dele, querendo agradar a Ele, certamente a gente for para um lugar, né, para se reunir com os irmãos, a gente vai querer estar ocupado com Ele e não com outras coisas, com outras distrações. Não, a gente quer o Senhor, né? Então, esse deve ser o foco do nosso coração, né? É continuar com o Senhor. Ah, aquele lugar tem isso, tem aquilo. Não, eu quero só o Senhor. E é o que nós, né, irmãos, que já estamos à mesa do Senhor, né, nos reunimos ao nome do Senhor e é o que nós encontramos e é o que aqueles que estão de fora, né, devem buscar também encontrar, porque na mesa do Senhor, né, no terreno de reunião, só tem o Senhor e mais ninguém. Ele é atrativo, né? É ele que está ali no centro, os nossos olhares vai ser dirigido para ele. Louvor, adoração. Afinal, a reunião é dele, né? É interessante esse ponto. Eu estava observando aqui a leitura do irmão sobre 3 pontos. Um que falou sobre pedir para estar à mesa do Senhor. O segundo foi a presença do Senhor na mesa. E o terceiro sobre as reuniões. Tá ouvindo aí? Tá dando para ouvir? Ok. Então, sobre o pedir para estar na mesa do Senhor, eu sei que às vezes os irmãos que ainda não foram chamados podem ficar angustiados ou alguma coisa dessa natureza. E eu me lembro muito bem sobre uma fala do irmão Luiz Abalfo, que existem circunstâncias que o irmão pode ser chamado em 1 ano, 2 anos, e existe até com muito mais anos, né? Ou seja, 10, 20 anos. O que a gente precisa entender ali é que a mesa do Senhor é a identificação, né, que os santos, ou seja, aqueles que creem em Cristo Jesus, têm como um só corpo, ou seja, com a morte de Cristo. Então, a partir do momento que você teve aquela crença, quando você entendeu sobre a morte de Cristo, você percebeu também que você morreu. Você morreu com Cristo, né? Então, aqueles que creem morrem com Cristo.
Aí você tem as duas passagens que nós assistimos aos domingos. Ou seja, o cálice é a comunhão do sangue de Cristo e o pão é a comunhão do corpo de Cristo. E esta comunhão, que todo crente deve ser fiel, ou pelo menos deveria, né? Tem que ser lembrado, assim, dentro do ponto de vista que a gente observa, entre espírito, alma e corpo. O corpo, você está lá presente. O espírito é com a fé e o amor que é com a alma. Então, lá você tem que estar com espírito, alma e corpo, assim, sempre começando de espírito. Então, o corpo que é a matéria, a fé que é o de espírito e o amor que vem da parte da alma. O ponto que falou sobre a presença do Senhor na mesa, eu acho, assim, pelas reuniões que eu passei a frequentar e observando cada detalhe, né? Por isso que a mesa do Senhor lá é o lugar onde nós, crentes, nos reunimos somente ao nome do Senhor para lembrar o quê? Lembrar a morte, né? Que foi representada no pão, a figura do corpo, e do vinho, né? O símbolo do sangue derramado na morte. E aí, sobre a circunstância que o irmão falou, e que às vezes nós temos que ter cuidado, e de fato tem que ter cuidado para saber como fazer essa lembrança da mesa, para não fazer errado. Então, essa forma como é celebrada, o Senhor está no meio. Se foi uma coisa programada e feita simplesmente pelo homem, não é do Senhor, automaticamente não agrada a ele. Então, ele é o alvo de todas as atenções, o Senhor é o alvo de todas as atenções. Eu me lembro muito bem uma fala do irmão Mário, que ele dizia assim: o pessoal gosta dos meus vídeos, não sei o quê, tal. E aí ele disse, às vezes, fica chateado com isso, e ele ainda falou assim, eu não gosto de elogios. Por quê? Porque elogios terminam sendo tentações, e você termina tomando o lugar que seria do Senhor, né? Então, todas as atenções têm que ser voltadas para o Senhor, além de ser somente a sua autoridade ali reconhecida. Se não for só a autoridade do Senhor reconhecida, nós estamos dentro de um terreno que não é o verdadeiro terreno do Senhor. Aí, o último ponto que eu vi o irmão falando aí, sobre as reuniões, né? Ou seja, tanto eu, Newton, quanto os outros irmãos que estão congregados aqui em Salvador, né? Somente ao nome do Senhor. Basicamente, todos os domingos, nós fazemos uma reunião à mesa do Senhor e fazemos para quê? Para celebrar a ceia, ou seja, lembrando a morte, né? O que nos trouxe o perdão e a salvação. Porque esse foi o objetivo principal. Infelizmente, né, nos dias de hoje, há poucos irmãos reunidos somente ao nome do Senhor. Por quê? Porque existe uma tendência de se fazer o que todos vêm fazendo há muito tempo atrás. Ou seja, eles ficam criando diferentes associações de cristãos, né, com diferentes denominações, como nós temos aí centenas, dezenas, sei lá, sem ao menos fazer uma pergunta que eu também me lembro de Mário Persona, que ele dizia assim, como era feito no princípio... Peraí, Netinha, peraí. Isso é uma cisão dos cristãos. Então, quando existe essa multiplicidade de denominações, mesmo, né, de cristãos, não deixa de ser o quê? Uma cisão. E a cisão é uma coisa que não agrada a Deus. Então, tem que ter muito cuidado, tem que conversar muito com as pessoas, principalmente que ainda não estão reunidos, né? Que vão pedir a presença na mesa do Senhor, para ver o que é que deve ser observado na presença do Senhor na mesa e como deve ser observado sobre essas reuniões. É, irmão.
Algo também que é importante, que é mencionado bastante, né, nesse texto que o irmão escreveu, nesse trecho sobre a mesa do Senhor. E no final dessa carta também vai ter um tema, né, dirigido só para essa questão, né, que é a questão da palavra de Deus, a importância da palavra de Deus. A gente vê que não só nesse livro. Peraí, só um momento. Que é mencionado, a questão que é mencionada não só nesse livro, né, que a gente está lendo, mas se a gente for reparar, irmãos, né, os irmãos que não estejam em comunhão ainda à mesa do Senhor, e até nós que estamos, a gente sempre está lendo esses livros e sempre a gente pode reparar que esses escritos dos irmãos, sempre eles trazem versículos, né, e referência da palavra de Deus para a gente conferir, né, e ver que está tudo baseado nas escrituras. Por quê, irmão? Porque a importância da palavra de Deus, né, além do princípio que eu havia falado da questão da comunhão com o Senhor, que isso é extremamente importante, porque nenhum, nenhum irmão, né, ninguém pode alcançar esse terreno de reunião sem uma comunhão com o Senhor. Dizer assim, né? De participar realmente de espírito, né? E corpo e alma, né? Espírito, alma e corpo, né? Para o Senhor, sem comunhão com o Senhor. Porque só o Senhor para direcionar a qualquer irmão para esse terreno, o irmão ou irmã para esse terreno de reunião, né? Claro, falo por experiência também própria, né, irmão? Eu acredito que cada irmão também que está nesse terreno de reunião passou por essa experiência com o Senhor, né, de até chegar a esse ponto, né? A pergunta que o irmão mencionou aí no texto, né, o que queres que eu faça? Foi uma pergunta que eu tive que fazer ao Senhor também, depois de entrar em tanto campo minado, né? Entrar uma denominação aqui, outra denominação ali, e que pela própria palavra de Deus julgava essas certas ações, né, daquela denominação ali, erros daquela denominação ali. E por esses erros ia me apartando, né? E sempre você vai encontrar nas denominações erros, né? Estão em desacordo com as escrituras. Então, mas a questão da comunhão com o Senhor, né, que eu já havia falado, tão importante, porque, como já tinha falado, só o Senhor pode nos direcionar a esse local, a esse terreno de reunião, né? Porque é um lugar onde a gente necessita de fé, né? Porque só vai ter Ele ali, e é só nós e Ele ali, né? Naquele terreno de reunião, né? Não vai ter nenhum atrativo para carne, né? Nada para nossa carne. Então, para a gente estar feliz naquele terreno ali, estar querendo e desejando estar naquele lugar, o motivo deve ser o Senhor. Então a gente tem que estar em comunhão com o Senhor, né? Em meditação, a palavra, né? Nos enchendo da palavra dele e sempre em oração também, caminhando em obediência, né? Em santidade, em comunhão com ele, amando a ele a cada dia, a cada momento e buscando nas escrituras a direcionamento para o terreno de reunião, né? E é um exercício que cada irmão, né, os que não estão em comunhão ainda à mesa do Senhor, podem ter,
e devem ter, né, esse exercício com o Senhor. Primeiro, esse amor a Ele, né? Esse desejo de estar com Ele, caminhando junto com Ele, e buscar nele, perguntar nele, né? Onde quer que eu congregue, Senhor, né? Pergunta a Ele. E Ele vai te mostrar, pelas Escrituras, a verdade. O local em que Ele está presente, o local em que Ele aprova, né? Que tem a aprovação dEle, né? O terreno de reunião que tem a aprovação dEle. E com certeza, por essas duas direções, né? O Senhor, comunhão com Ele, e a sua palavra, nós vamos estar em paz, irmãos. Quando pedirmos encontrarmos o lugar terreno de reunião e pedirmos o lugar, a mesa do Senhor, nós ficaremos em paz quanto ao tempo em que for levado para sermos aceitos. Eu digo isso, irmão, porque a gente vai reconhecer, né, que ali é o terreno em que o Senhor está, ali é o lugar em que o Senhor quer, né? O Senhor em que nós temos comunhão, em que amamos, aquele em que nós queremos agradar. A gente vai reconhecer que aquele lugar em que Ele quer, nosso amado Senhor quer que estejamos, né? Então a gente vai sentir em paz, né? Felizes e tranquilo e sem preocupação quanto ao tempo em que for demorar, porque a gente sabe que pela próprias Escrituras, né? Deve haver questão do julgamento, né? Esse tempo, né? Que é do Senhor, não é dos irmãos, né? Os irmãos que pensam, né? Se sim ou se não, é o Senhor, né? É um exercício, né? E cada irmão deve estar em paz, né? E orando ao Senhor por isso. Então, é esses dois pontos importantes também, irmão. Perfeito. Ok, irmãos? Já são 9h08. Jorge, fica à vontade para encerrar, tá? Eu só vou tirar a gravação. Se você também quiser que algum irmão também ore, fique à vontade.